Olha só esse quadro aqui. Bom, não adianta eu tentar fazer suspense. Você sabe quem está sendo retratado nesse quadro porque você já leu o título do vídeo. Mas qual outra figura ele te lembra? Pensa bem, se você falou Jesus Cristo, parabéns, você acertou em cheio. Olha só os elementos dessa imagem. Uma figura religiosa dando extrema unção, a cruz e uma figura que aparenta inocência e está passando por uma injustiça. E barbudo, por que não? E tem outro quadro ainda mais óbvio, mas a gente prefere não colocar aqui, é meio violenta demais, o YouTube pode até derrubar. Mas se você estiver curioso ou curiosa, é só pesquisar Tiradentes Supliciado ou Tiradentes Esquartejado, que é um quadro óleo sobre tela do pintor brasileiro Pedro Américo. Bom, essas coincidências, na verdade, não são coincidências não, foi tudo pensado e você vai entender aqui nesse vídeo. Vamos falar de José Joaquim da Silva Xavier, o nome de nascença do homem que ficou conhecido como Tiradentes. Meu nome é Enem. Bom, se esse vídeo é voltado para vestibular, então taca ali uma pergunta do Enem de 2017 para vocês. O Caio me disse que ele prestou aquele ano para treineiro e diz ele que acertou. Será que é verdade? Ou será que não? Dá uma olhada na pergunta. E aí, você conseguiria responder agora? Se não, não se preocupa, fica tranquilo que no final desse vídeo você vai saber responder e tirar de letra. E sabe que você consegue ainda mais fácil, mais rápido do que isso? Você consegue deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se não for inscrito ainda, ativar o sininho das notificações e também comentar a sua resposta aí nos comentários. Vai até com uma experiência aí, responde agora nos comentários o que você acha que é a resposta e no final do vídeo responde de novo, ou pelo menos responde na sua cabeça. Vê se você responderia diferente. Aqui já entra aquele disclaimer que já é tradicional. A gente não vai esgotar o assunto, é muita coisa. Então esse vídeo vai ser um resumo, beleza? Então não adianta dar desculpa de não estudar só porque viu esse vídeo. Presta atenção na aula. Então vamos lá, José Joaquim da Silva Xavier. Quem que era esse cara? Bom, ele era um comerciante simples, mas também fazia trabalhos de cirurgião dentista. E agora você sabe da onde que veio o apelido de Tiradentes. E é por isso que ele era amigo do Nelson Banguela. Eu juro que o Cássio escrevesse os meus vídeos, impressionante. Daqui a pouco eu vou dar uma de Tiradentes e arrancar os dentes dele. O nosso protagonista desse vídeo morava em Minas Gerais, que era um estado extremamente importante no contexto do século XVIII. E o motivo era simples, o ouro. Só que se você é uma pessoa astuta, vai ter notado que em 1700 e tralalá, o Brasil não era um país independente ainda, ele ainda era colônia de Portugal. Então os portugueses basicamente mandavam na lei e na economia brasileiras. E especialmente eles cobravam impostos altíssimos sobre o ouro, sobretudo o quinto e o derrama. O quinto tem um nome bem autoexplicativo. Era literalmente pagar 1/5 do que você tinha achado de ouro como imposto para a coroa portuguesa. E tá aí uma curiosidade, é daí que vem a expressão quinto dos infernos, sabia? Tá vendo aí? Política sem testão também é cultura. Mas e o derrama? O derrama era baseado na lei do quinto e determinava que se uma pessoa atrás de ouro não pagasse uma quantia desse ouro anualmente para a coroa, então ele teria os bens penhorados. E assim, já naquela época ninguém gostava de pagar imposto, especialmente impostos tão caros como esse. Então movimentos de oposição a essas leis começaram a surgir entre membros da elite mineradora. É importante frisar isso, era um movimento dos ricos, da elite da sociedade. Mas, Diego, o Tiradentes não era pobre? Pois é, sim, ele era. Mas ele era a exceção que confirmava a regra. Inclusive, diferente do que muita gente acha, o Tiradentes não era o líder da revolta, não. O Tiradentes era um republicano convicto e era um grande simpatizante dos ideais iluministas, assim como todos os outros envolvidos no movimento que ficou conhecido como Inconfidência Mineira. Olha a matéria da prova aí. Mas se você se lembrar bem, esse não foi o movimento que foi pra frente. Isso porque Joaquim Silvério dos Seis, que era um dos membros do movimento, delatou todo mundo.
Pois é, caguetou, X9, Judas, vacilão mesmo. Judas, Você acha? Judas, É isso tu vai aí. sair daqui com o apelido de Judas. Ele tinha justamente uma dívida muito alta com Portugal, mas milagrosamente acabou perdoado depois de ter dedurado todo mundo. Delação premiada começou muito antes do que você pensa. E aí, vários integrantes do movimento foram presos, mas o Tiradentes acabou sendo morto. Aliás, não é que ele foi morto, ele foi enforcado, a cabeça dele foi cortada e foi levada pro local onde hoje fica a cidade de Ouro Preto. E o corpo dele foi esquartejado e os pedaços foram espalhados pela estrada. Olha o grau de violência física e simbólica disso. Isso tudo era para servir de aviso para que outros que quisessem se revoltar pensassem duas vezes antes de fazer isso. Agora eu vou aqui no papum para desmistificar algumas coisas que falam por aí sobre o Tiradentes. Primeira, é verdade que só o Tiradentes morreu? E a resposta é sim. As outras pessoas pegas foram presas, pegaram um monte de gente, etc, etc. Mas a pena de morte em si, não, essa foi reservada só para o Tiradentes. Mas qual que era o motivo? Bom, ele não era miserável, mas ele era o de classe mais baixa entre os membros da Inconfidência. Só que, para além disso, ele era um dos mais entusiasmados propagadores desses ideais republicanos. Então, ele foi feito de exemplo. Segundo, a Inconfidência Mineira se inspirou na Revolução Francesa? Nesse caso, não, isso é fake. Aliás, presta bastante atenção nesse ponto, tá? Sim, os dois movimentos tinham ideais iluministas e os dois eram contra as monarquias dos seus respectivos países. E sim, a Inconfidência Mineira aconteceu em 1789, que é o mesmo ano da queda da Bastilha, que é meio que considerado o marco I da Revolução Francesa. Só que a queda da Bastilha aconteceu em 14 de julho. E o dia da condenação da galera dos Inconfidentes foi em abril, mas vale pontuar que o Tiradentes foi enforcado só 3 anos depois, em 1792. Terceiro, o Tiradentes foi um herói fabricado pela República? Sim, isso é verdade. Aqui não é para entrar no mérito se ele era herói mesmo ou não. Mas o ponto é que a história dele não era conhecida pela população. E com a mudança da monarquia para a república, eles precisavam de uma figura que não fosse a dos próprios militares envolvidos no golpe republicano. E para isso, o Tiradentes era perfeito. Afinal, ele deu a vida por uma causa, não era rico, foi brutalmente assassinado, etc, etc, etc. E aí que virou um feriado, por exemplo, o dia da morte dele. Que esse ano ela caiu num sábado, sinceramente. Por isso que o Brasil não vai pra frente. E para terminar, vamos responder a nossa pergunta que a gente colocou lá no início do vídeo? Bora lá. Vamos alternativa por alternativa, então. É a alternativa A? Certa resposta. Olha só o texto. Fala de pecado, Israel, mas também fala de patriotismo. Show! Acertamos de primeira. Mas e as outras? Por que elas estão erradas? Vamos ver. A B tá errada porque o texto não fala de veneração, muito menos de radicalismo militar. E a C? O que tem a ver os protestantes com Tiradentes? E o ufanismo é um nacionalismo exacerbado e não tem evidências disso. Na D, tradição messiânica? Tá, até aí vai. Agora, tendência regionalista não era o foco da Inconfidência Mineira. E por fim, a E, representação eclesiástica. Já começou tudo errado. O Tiradentes não era do clero. E dogmatismo ideológico não tem nada disso no texto da Gazeta de Notícias, muito menos evidências históricas. Então a resposta certa é a A. E aí, acertou? Conta pra gente nos comentários. E você tá buscando por outros assuntos para revisar pras provas? Então dá uma olhada nesse outro vídeo do nosso quadro Meu Nome é Enem, que fala sobre o Plano Real. Show! E se você não deixou o seu like ainda, agora é a hora, deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, ativa o sininho das notificações para não perder os nossos próximos conteúdos e eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!